coisa. Quando a pessoa ela fala para você ter fé, ela está dizendo para você usar alguns ingredientes para você formar algo dentro do seu coração que vai te aproximar de Deus. E quando a gente não conhece esses ingredientes, para a gente a fé fica uma coisa um tanto abstrata. Poxa, mas eu estou tendo fé, mas parece que o meu coração não está seguro. Eu estou tendo fé, mas parece que as coisas não mudam na minha vida. Sabe o que é, queridos? É que a gente tem que avaliar se a gente está usando os ingredientes corretos. Você já pensou fazer um bolo de chocolate sem chocolate? E aí eu faço o bolo, eu vou e entrego para você e falo assim, olha só, é de chocolate, pode comer. Aí você come, pô, Wagner, mas não tem gosto de chocolate. É de chocolate sim, mas não tem gosto, Wagner. E por que não tem gosto? Porque o Wagner, que queria fazer um bolo de chocolate, esqueceu de colocar o ingrediente chocolate. Estão entendendo? Então, quando a gente tem uma situação na nossa vida que a gente precisa colocar a nossa fé em Deus para resolver aquilo, e eu não uso os ingredientes corretos, aí eu me frustro. Porque eu acho que eu estou tendo fé, mas eu não estou tendo fé. Eu acho que eu estou acreditando, mas não estou acreditando. Eu acho que eu estou crendo, mas não estou crendo. Porque tudo tem algo correto, tem uma forma correta de se fazer. Então hoje, você vai aprender sobre esses ingredientes. E sabe o que eu ia pedir para você? Para conversar com as pessoas nessa semana que precisam de fé. E mostrar para eles os ingredientes, querido. Tem tanta coisa que a gente não recebe de Deus só porque a gente não pede certo. Nosso Deus não é um Deus generalista. Nosso Deus é uma pessoa. E uma pessoa, você precisa conversar com ela especificamente sobre o assunto. Eu quero que o Adelso resolva para mim o problema no meu carro. Se eu vim falar com ele sobre farmácia, o remédio que o meu filho precisa, ele nunca vai saber que eu preciso dele, na verdade, é para ajudar eu com o carro. E a gente de vez em quando troca os assuntos com Deus e aí a gente sofre. Porque a gente não vai receber. Lembre-se, nosso Deus é uma pessoa. Ele ama você sim, mas Ele tem a forma de abençoar a nossa vida. E por mais que Ele nos ame, Ele nunca vai abrir mão dos seus caminhos, dos seus valores, das suas prioridades. Tem muitas vezes que eu peço sabedoria a Deus, que eu peço direção para Deus em alguma coisa, e Ele está me mostrando aquilo. Só que como eu quero que aconteça a minha forma, eu não uso os ingredientes corretos, eu não consigo ver o direcionamento que Ele está me dando. De coisas que Ele já falou para mim. E aí eu torno a pedir toda hora para Ele, mas Ele já falou. Então nessas coisas que eu preciso, era só eu usar aquilo que Ele já falou. E aí a gente acaba se perdendo. E quantas pessoas, queridos, frustradas com a igreja, frustradas com Deus, com medo de pedir as coisas para Deus. Você sabia que tem pessoas que têm medo de pedir as coisas para Deus? Tem medo porque vai pedir e tem medo de se frustrar. E aí se frustra, aí fica bravo com Deus e se afasta. E para ela não fazer isso, ela nem pede, ela só agradece. Mas que filho que só agradece um pai, gente? Eu não sei o seu, mas o meu filho é 99% do tempo pedindo as coisas. É de vez em quando tem um obrigado, mas é 99% pedindo. Todos nós, como filhos, precisamos pedir algo a Deus. Não é só de agradecimento que a gente vive, é de pedir mesmo. Mas você tem que pedir certo. E hoje você vai aprender, querido, de maneira racional, como você fazer com que a sua fé tenha efeito em Deus. E aí vai aparecer, gente, Deus me falou isso, vai aparecer gente na sua semana hoje, nessa sua semana, que Ele vai te contar um problema e que justamente vai vir na tua garganta. Você tem que ter fé. Não faz isso, porque a pessoa não sabe como que é ter fé. Explica para ela quais os ingredientinhos que ela tem que misturar. E quando ela misturar, mesmo que a fé dela for do tamanho de um grão de mostarda, como diz a palavra de Deus, a vida dela vai ter diferença. Ok? Guarda isso no seu coração, porque vai acontecer. A primeira coisa, queridos, o primeiro ingrediente, começa a anotar a receita aí, hein? Você fazer em casa. O primeiro ingrediente da fé é a capacidade de ver. É a capacidade de enxergar.
Aí você poderia me falar assim, poxa, Wagner, mas aí você está indo contra o versículo que você leu aqui. Porque aqui está escrito que a fé, ela é a prova das coisas a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Como assim, então, eu tenho que ver, eu não tenho que ver? Que negócio é esse? Essa visão aqui que ele está falando é aquela visão de Tomé. Você lembra o que aconteceu com Tomé? Jesus apareceu para os discípulos e só Tomé não estava lá. Aí Tomé, as pessoas foram falar para ele, Tomé, nosso Senhor ressuscitou, nosso Senhor esteve aqui. Aí o que ele falou? Eu não acredito. Só se eu ver ele e colocar as mãos nas feridas. Lembra disso aí? Isso não é fé. Não é essa forma de enxergar. Porque o próprio Jesus veio e falou assim, olha Tomé, estou aqui, coloca as mãos. Mas mais bem-aventurado vai ser quem não vai me ver e vai crer em mim. Mas a gente não enxerga só com os olhos. Muito pelo contrário, se você estudar um pouquinho de ciência, você vê que ninguém enxerga com o olho. O olho é uma parte e você enxerga, na verdade, com a tua mente. Isso é ciência. Mas nós não vemos apenas com os nossos olhos. Muito pelo contrário. Quer ver? Eu vou fazer você ver uma coisa agora. Eu quero que você veja um carro vermelho. Todo mundo conseguiu ver um carro vermelho? Agora, deixa eu perguntar, tem um carro vermelho aqui? Não tem. Aonde que você viu esse carro vermelho? Aqui dentro. Existe algo, queridos, dentro de nós que é imprescindível para a gente atuar a nossa fé, que é a gente esquece depois que a gente cresce. É a nossa capacidade de imaginação. Se Deus construiu essa capacidade de imaginação e colocou dentro de você, é para você usar, bendito. É para a gente utilizar. E aí a gente permite a nossa mente ficar solta, e a nossa mente, quando fica solta, cria cada tipo de cenário que só Deus pode ter misericórdia, sim ou não. Agora, quando você exerce o governo da sua mente, você tem a capacidade de escolher o que é que você vai imaginar. Você tem a capacidade de criar na sua mente, de visualizar na sua mente aquilo que você precisa. É muito interessante você ver as crianças brincando. E você lembra que para Deus nós somos como crianças? Eu vejo meus filhos brincando de vez em quando e eu fico de fora só para me deliciar com o que está acontecendo com eles. Olha, é maravilhoso. O meu menino está brincando lá e daqui a pouco ele está na minha área brincando, colocando todos os brinquedos dele, espalhando, fazendo aquela ruaça. Eu estou lá no sofá, na minha porta, só olhando. Cara, ele tem a capacidade de criar um mundo alternativo para ele. Ele cria personagens, ele cria fala, ele cria poder que ele libera lá os poderes dele, que ele faz o que acontece. Ele faz um mundo alternativo para ele, de maneira que já aconteceu, de eu estar na porta assim, ele está brincando e nem aí para mim. Ele estava dentro de um outro mundo. Aí a gente cresce, aí o mundo lá fora fala assim, ó, cara, você tem que parar de imaginar as coisas. Tem que parar de ficar voado aí. Você tem que ser aqui, ó, é realidade. Só que a realidade é dura, não é não? A realidade lá fora está preparada para te matar. Veja se não está preparada para te matar. O que você espera dos nossos governantes? O que você espera do mercado? O que você espera daquela pessoa que não gosta de você e está sempre com uma palavra de morte na boca para você? O que você espera? Essa é a realidade. Mas se você for entrar pelo caminho do sobrenatural, do caminho da fé, querido, você tem que começar a usar a tua imaginação com governo. Não é deixar a sua mente criando cenário, e sempre que a gente deixa, começa a criar aquele monte de cenário de ansiedade. Ai, meu Deus, perdi o emprego, não vou pagar isso, já vou perder minha casa, já vou perder a faculdade, e acabou. Não. Governa a sua mente. Você tem a oportunidade de criar aquilo que você precisa viver aqui dentro. Qual é a tua escolha? Quando a minha escolha é deixar a minha mente como se fosse um navio em alto mar sem direção, é destruição que eu vou colher mesmo. Então eu crio um cenário que não tem a possibilidade de existir. Esse cenário ativa as consequências dentro do meu sistema emocional, sistema imunológico, comportamental, minhas atitudes. Daqui a pouco eu estou para baixo. Acabou para mim. Não consigo emprego. Fui na entrevista, não deu certo. O cliente me largou. O câncer está aumentando. Eu estou criando cenários destruidores. A minha mente está solta.
mas você tem a capacidade de controlar a sua mente e criar cenários positivos para você. Então a gente tem que, não importa a nossa idade cronológica, usar mais a nossa imaginação, queridos. E você precisa antever, você precisa enxergar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, antes que aconteça. Isso é a base do mundo. Tudo que nós temos aqui, ó, tudo que você está vendo, antes de existir, alguém pensou, sim ou não? Alguém imaginou. Estava aqui na cabeça de alguém. Então a fé, ela entra por esse caminho. Se eu falo que eu tenho fé, mas eu não consigo ver a situação que eu preciso aqui dentro, não estou usando os ingredientes corretos. E se eu não começar com o ingrediente correto, eu não vou ter o bolo que eu preciso. Então o que é que você está passando, querido? Como que você imagina sair dessa situação? Você tem que imaginar. Você tem que criar o cenário. O cenário que Deus tem para você. E não que o mundo tenta impor na sua vida. Esse é o primeiro ingrediente de quem tem fé. Ele tem a capacidade de visualizar aqui dentro, antes que aconteça. Você sabia que com Deus foi a mesma coisa? Deus ele teve que imaginar primeiro, criar o mundo e todas as pessoas e todas as coisas aqui dentro primeiro, antes de sair para fora. Por isso que a gente é assim. Nunca é aqui fora que as coisas resolvem, sempre é de dentro para fora. Você tem capacidade de imaginar, você tem capacidade de ver. O segundo ingrediente que você precisa acrescentar é o desejo. Você precisa desejar ardentemente aquilo que você está imaginando. Componente da fé. E como que a nossa sociedade é? As pessoas desejam aquilo que é importante. Não estou falando aquilo que não tem valor, que isso as pessoas querem. Mas aquilo que é importante. As pessoas desejam com intensidade. O que você acha? Eu tenho um problema no meu casamento. Está claro para mim que eu tenho um problema no meu casamento. E aí eu preciso resolver esse problema. Mas como que eu faço? Será que eu desejo ardentemente resolver aquilo? Eu imagino meu casamento feliz, eu imagino eu me dando bem com a minha esposa, nós em unidade, criando a nossa família, dando exemplo à nossa família, e desejo aquilo, ou eu vou vivendo o dia da mesma forma que foi hoje, vivo amanhã, vivo depois. Como é que as pessoas vivem normalmente? Na mesmice. Nós não temos ou deixamos de ter a capacidade de desejar ardentemente aquilo que nos faz bem. É por isso que a nossa mente sempre é tomada de tantas coisas que o mundo lança sobre nós. E a gente se deixa levar. Porque quando eu tenho um desejo, o que eu faço com a minha mente? Eu priorizo ela. Se eu tenho um desejo de chegar lá na nossa cozinha, o restante da saída já não vou me interessar. A sala pastoral não me interessa, o quartinho aqui da limpeza, a saída, eu quero chegar lá. Eu faço isso aqui, ó. Eu priorizo. A função do desejo é essa. Antes de você vir à existência, o próprio Deus desejou a sua vida ardentemente dentro dele. E por isso, o Espírito Santo, como sopro de vida, te trouxe à existência. Quando nós estávamos perdidos em trevas, o nosso Deus desejou ardentemente salvar as nossas vidas. E por isso, Jesus veio para cá. Você pode prestar atenção que na Bíblia, Jesus fala assim, eu vim aqui para fazer o quê? A vontade do meu Pai. E o que é vontade, se não desejo? Ele veio para cumprir a vontade. O seu pai desejou ter uma família, ter pessoas salvas. E ele veio cumprir isso. A fé tem que ter desejo. A gente tem que sair dessa mornidão da nossa vida. A gente tem que sair desse negócio cômodo, que as coisas não mudam, que todos os dias são iguais, o problema está lá instaurado e eu nem luto contra esse problema, eu deixo as coisas acontecerem e eu vou viver na vida como se eu tivesse adormecido, anestesiado pela vida. Não, querido. Deus nos chama à lucidez. Deus nos chama a identificar o problema e se levantar contra ele. A se posicionar como alguém que é protagonista da vida e não alguém que está na plateia assistindo a vida acontecer. E quem é protagonista da vida? Ele tem desejo. Ele sabe onde quer chegar. Ele deseja aquilo. Eu criei o cenário de Deus na minha vida aqui dentro.
para a minha vida aqui dentro. Agora eu vou desejar ardentemente que isso aconteça. Não sei se você já chegou a ler lá em Lucas, uma das cartas para uma das igrejas, eu não lembro se é Laodiceia. O anjo que está falando com o João, ele fala assim, olha só, você fala o seguinte para essa igreja, porque você não é quente e você não é frio, mas é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Alguém já viu essa passagem? É o próprio Jesus falando. O que é vomitar? Eu vou deixar você para lá. Porque a mornidão, ela não serve para nada. Ela não é nem quente, que vai resolver alguma coisa, nem fria. Ela não trabalha com desejo. Ela é morna. Sabe o que é o morno? É uma das estratégias mais significativas do diabo para a nossa vida. O que é o morno? O morno não é aquela pessoa que ele para de vir na igreja, se esfria, vai para o mundo, volta a fazer tudo o que ele fazia antes. O morno é aquele que continua na igreja. Mas tudo aquilo que é falado na igreja não tem sentido. A gente fala que a ceia é um ponto de apoio para a sua fé. Ele come o pão, toma o suco de uva e volta para sua casa a sofrer. Ai, minha vida aqui no mundo. Ele está acostumado com a rotina de igreja, a rotina de PG, e nada muda. Nada é prático. Ele não consegue ver o Senhor Jesus atuando na vida dele. Esse é o morno. Esse está anestesiado. Gente anestesiada, o que você faz com ela? Você tem que deixar ela se recuperar. Dá para você andar com uma pessoa anestesiada? Não dá para fazer isso. Não, querido, você precisa desejar aquilo que você quer. Isso é fé. Fé eu vejo e eu desejo. Se alguém me parar na rua e perguntar aquilo que eu quero, eu tenho completamente estruturado na minha mente. E eu mostro na forma como que eu falo, como que eu olho, como que eu me posiciono. Eu desejo isso. Eu quero esse emprego. Eu quero que minha empresa saia do vermelho. Eu quero que meu casamento seja resolvido. E eu vou lutar por isso. Você está desejando. Isso é fé. Terceiro ingrediente da fé. A fé, ela cria expectativa. O resultado de você criar um cenário positivo na tua mente e de você desejar esse cenário é você criar uma expectativa. Nós precisamos criar expectativas sobre aquilo que Deus fala sobre as nossas vidas, querido. Nós precisamos criar expectativas sobre aquilo que a gente ouve aqui no TR de bênção para a minha vida. Eu preciso criar expectativas sobre as promessas que Deus coloca aqui diante de mim. Tem que criar expectativa. Muitas pessoas, como eu estava falando anteriormente, não criam expectativa com medo de Deus frustrar os seus corações. E se eu criar uma expectativa de que Deus vai resolver esse problema e Ele não resolver, eu vou ficar tristinho. Mas toda expectativa que é frustrada não está em Deus. Está em mim mesmo. Mais uma vez, toda expectativa que é frustrada não está em Deus, está em mim. Eu até creio que Deus vai resolver, mas deixa eu dar o meu jeitinho aqui. Eu até creio que Ele vai resolver esse problema financeiro, mas deixa eu ver com o meu gerente o quanto eu posso emprestar. Você está entendendo? Sempre que a minha expectativa ela tem um componente da minha vida, da minha forma de fazer as coisas não funcionam mesmo. Porque Deus ele vai fazer na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas Ele vai fazer no seu tempo? Não, querido. Ele tem o tempo dele. Ele vai fazer da forma como você quer? Da forma como eu quero? Não. Ele tem a forma dele. A nossa expectativa tem que ser gerada em cima das suas promessas. Em cima das suas promessas. Mais uma vez, Isaías 53 diz o quê? Que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se eu estou doente hoje, essa doença que eu tenho hoje, Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu preciso criar uma expectativa de que Ele vai me curar, de que Ele já me curou. Eu posso viver essa vida de uma pessoa que está curada, porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. É você lutando contra os cenários aterradores da sua vida. Tem que criar uma expectativa naquilo que Deus fala. Tem que esperar. Você quer ver o que é criar expectativa? Vai conversar com uma criança. Eu já caí na besteira de falar para o meu filho na segunda-feira que eu ia levar ele em algum lugar no sábado. Jesus amado.
De 5 em 5 minutos. Pai, já é sábado? Pai, já é sábado? Agora eu quero perguntar para você. Você acha que o meu filho, com 5 anos, 4 anos, ele entendia de dia da semana? Ele sabe qual que é o dia que é sábado e qual que não é? Não. Ele sabe como que eu vou fazer para levar ele? Que dinheiro que eu vou usar? Como que eu vou trabalhar para conseguir aquele dinheiro? Ele conhece como que eu vou fazer para levar ele no lugarzinho que ele quer no sábado? Não. E assim é a gente. Nós queremos alguma coisa, então aí eu vou criar uma expectativa, só que essa expectativa tem que ser no meu tempo e tem que ser da forma que eu quero. Pronto. Tem toda a chance de ser frustrada. Não, querido. Nós confiamos em Deus não por aquilo que Ele nos dá. Nós confiamos em Deus não por aquilo que a gente vê no mundo material. Nós confiamos em Deus por aquilo que Ele é. Se Ele é Pai, Ele vai cuidar de nós. Se Ele é Pai, Ele vai abrir essa porta que a gente não sabe como, mas Ele vai abrir. Coisas extraordinárias que Deus fez. A gente podia parar a reunião agora e ouvir o testemunho do Gilberto e da Thelma. Todos nós ficamos sabendo. Oramos pela vida deles. Quando que alguém ia pensar que uma quadrilha profissional, que a pessoa ia deixar atolar o caminhão, gente? Quando? E quem foi que fez isso? Foi da forma como eu queria? Foi no tempo que eu queria? Foi Deus. Ele tem a forma de agir na nossa vida. E nós mesmos, quanto testemunho a gente tem de coisas que eu não sabia como resolver e daqui a pouco uma porta se abriu e as coisas foram resolvidas. Então você tem o direito de criar expectativa no teu Pai. No teu Deus. Ele é teu Pai, querido. Cria expectativa nele. Não, eu tenho esse problema. Ele vai resolver. Como? Não sei. Quando? Não sei. Ele vai resolver porque Ele é meu Pai. Porque Ele me ama. Eu tenho certeza do amor dele, ponto final. Pode cair o mundo, eu tenho certeza do amor dele. Você lembra do profeta Abacuque da semana passada? Ele começou de um jeito e ele terminou como? Com expectativa no pai dele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruta na vide, ainda que os bois morram, o carneiro morra, eu ainda vou dar graças a Deus. Porque a expectativa dele foi colocada em Deus. E nós precisamos fazer isso. Você precisa criar na tua mente o cenário positivo com base nas promessas de Deus. Você precisa desejar aquilo e você precisa criar a expectativa de que Deus é um Deus que responde. Porque senão a gente vai começar a lidar com uma filosofia. É até legal ser cristão, mas é só daqui para lá, não tem a resposta de lá para cá. E quando você trata com uma pessoa, você faz uma pergunta, você fala e você espera o que da pessoa? Que ela fale também. Isso é um diálogo de duas pessoas. E se você está falando com o seu Deus, com o seu Pai, Ele vai te responder. Pode criar expectativa na resposta dele. E deixa todas as tuas expectativas frustrar. Porque a hora que todas as expectativas nossas, em nós, no nosso poder, na nossa capacidade, se frustrarem, aí Deus começa a agir. Aí você não sabe de onde vem, mas vem. Isso é criar expectativa nele. Você está marcando os ingredientes? Mais um ingrediente, a fé, ela aceita aquilo que Deus fala sobre a sua vida. Você criou o seu cenário aqui dentro, você desejou aquilo, você criou expectativa, agora você aceita para a sua vida que a verdade de Deus é a verdade para você. Que a verdade que Ele tem na sua palavra é a verdade para a sua vida. É por isso que a verdade é que nos liberta. Não é aquilo que o mundo está falando, não é aquilo que as pessoas estão falando, não é aquilo que os cenários destrutivos desse mundo estão te mostrando, mas é aquilo que Deus fala. Eu aceito que eu vivo aquilo que Deus fala sobre a minha vida. Eu chego dentro de um local da minha casa, do meu trabalho, e eu encontro aquele ambiente terrível, um ambiente destruidor, uma pessoa falando mal da outra, aquele ambiente que terrível. Aí eu coloco meus pés lá dentro, tem uma promessa. E a promessa de Deus é, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou esse ambiente. Está escrito. Foi uma promessa que ele fez para Josué. Aonde você, Josué, colocar a planta dos seus pés, eu te dou. E aí eu chego dentro do meu lar, eu estou aqui na igreja, está tudo bem, tudo tranquilo,
tudo em paz. Aí eu saio, a hora que eu chego na minha casa, tem um brigando com o outro, aquele negócio. E sabe o que eu faço? Eu entro nesse ciclo. E cala a boca, e não sei o quê. E aí daqui a pouco tá todas as coisas caminhando para um cenário negativo. Mas foi isso que Deus falou sobre você? Que você ia ser jogado como papel na ventania? Não. Deus falou que você tem o lugar aonde você coloca a planta dos seus pés. Mas Wagner, eu não tenho como fazer a pessoa parar de gritar. Não tem mesmo, cara. Mas você tem como crer e aceitar de que aquilo que Deus falou para a sua vida é verdade. Se eu estou aqui, esse local vai ser abençoado. Tem que ser abençoado. É uma bênção. Se transformará numa bênção. E eu não aceito nada contrário a isso. Pronto. O mundo espiritual começou a se mudar. E daqui a pouco você vê uma pessoa se acalmando, a outra se acalmando, e as coisas começam a ter uma outra proporção. Por quê? Porque você colocou a planta dos seus pés lá. E Deus fala na sua palavra que aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou esse lugar. Você entende isso? Que é aceitar o que Deus fala como verdade absoluta para a minha vida e rejeitar aquilo que o mundo está me mostrando? Isso é fé. Isso é fé. A fé não é algo emocional, não é algo simplesmente racional. A fé é uma certeza que você tem em Deus. E você dá passos ativos para ela. Você cria o cenário, você deseja aquele cenário, você cria expectativa e você aceita como verdade para a sua vida aquilo que Deus fala a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito do seu trabalho. Aquilo que Ele fala é a verdade para mim. Nós não podemos duvidar daquilo que o nosso Deus fala, queridos. Daquilo que o nosso Pai fala para nós. Porque senão eu não estou duvidando daquilo que Ele tem ou daquilo que Ele faz. Quando eu duvido de Deus, eu duvido daquilo que Ele é. Aí que está o problema. Eu coloco em jogo o caráter dEle. Você lembra como foi a tentação lá da serpente com Eva? O que o Satanás fez? Colocou em xeque o caráter de Deus. Não é bem assim que Deus falou, não. Não é bem assim que vai acontecer. Na verdade, você vai ser como Ele. Colocou em xeque. E é a mesma estratégia que Ele usa diante de todas as adversidades e situações contrárias em nossas vidas. Ele vai colocar o nosso Deus em conflito. Ué, se Deus te ama, por que está acontecendo isso então? Mas não é a situação da vida. É aquilo que Ele é para mim. E aquilo que Ele é para mim se mantém se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Porque é Ele que cuida, é Ele que controla, é Ele que está com as mãos sobre a sua vida. E você pode, querido, ter fé nessa situação que você está vivendo. Nenhuma situação, escute isso, nenhuma situação é grande demais que você não possa vencer com a sua fé. É impossível isso. Porque a palavra de Deus fala que Ele vai dar a tentação, não vai ser uma tentação acima daquilo que a gente pode suportar. Nunca é acima daquilo que você pode suportar. Se você está vivendo alguma coisa na sua vida, e se você começar a colocar esses ingredientes para funcionar dentro do seu coração, a primeira coisa que vai acontecer, o seu coração vai ficar mais leve. Você já não vai passar mais a ser refém daquilo que estava te controlando anteriormente. E uma vez que o seu coração está mais leve, que você não é mais refém disso, você começa então a, pensando como Deus, permitir que Ele abra novos caminhos na sua vida. Você consegue entender isso? É algo simples de se colocar em prática. São ingredientes que qualquer pessoa pode misturar e dar resultado. Porque deu resultado para todas as pessoas. Se você tiver a oportunidade, leia todo o capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver como essas pessoas visualizaram, como essas pessoas desejaram ardentemente viver as promessas de Deus, como essas pessoas criaram expectativa naquilo que Deus falava e como essas pessoas aceitaram que aquilo que Deus fala é a verdade para as suas vidas. Uma delas é Abraão. Deus mandou ele andar pela terra que seria do povo dele, muitíssimos anos depois. Na verdade, ele nunca conseguiu ter uma terra para ele, dentro daquela terra que Deus tinha colocado para ele. Tinha falado que ia dar para o seu povo, para a sua descendência.
nem filho ele tinha, mas ele fez todo o caminho, aceitando que aquilo que Deus falou seria verdade em sua vida. E nós conhecemos a história. Como Deus honrou o compromisso com ele. E em todo o Antigo Testamento sempre se apresentava como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pessoas que manteram a sua fé nele. Como? Aqui dentro, visualizando, desejando, criando expectativa em Deus e aceitando que o que Deus fala é a verdade para a minha vida. Quero convidar o nosso louvor para vir aqui. Quero convidar você para ficar de pé. E para nós terminarmos, existe um ingrediente ativador para todos esses. Para todos esses. E esse ingrediente é confiar que quem vai honrar você no cenário que você está construindo, no desejo que você está colocando sobre aquilo que você precisa, na expectativa que você está criando e na aceitação da palavra dele sobre a sua vida, é o próprio Deus. Ele é quem faz a promessa e ele próprio é a garantia de que essa promessa vai ser realidade, que vai acontecer em sua vida de verdade. Então, o ingrediente ativador é confia em Deus. Quando acabar as suas respostas de como você vai resolver isso aí, olha para ele e fala assim: eu estou confiando em Deus. Wagner, como você vai resolver isso? Não sei. Eu estou confiando em Deus. Eu estou confiando que Ele vai resolver aquilo que Ele precisa, que Ele vai construir aquilo que eu preciso. Confie em Deus. Não se furte, não roube de você mesmo a capacidade de você imaginar coisas boas para a sua vida, porque tem pessoas que só fazem a imaginar coisa ruim para a sua vida, meu Deus do céu. Aonde é que vai parar com um pensamento negativo como esse? Não se furte, não se roube de ter um desejo ardente por aquilo que faz bem para você, por aquilo que é importante para você, para ter a sua saúde, a sua família, os seus negócios recuperados. Deseje isso. Não se roube de criar expectativas em Deus, ainda que as suas sejam frustradas, mas a dele jamais será frustrada. E aceite hoje aquilo que Deus está falando sobre a sua vida. Qual que é a palavra de hoje? A palavra de hoje é fé. Como que você vai viver esta semana? Como você vai viver essa semana?